Que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance cada um de vocês, a todos os santos do Senhor espalhados por todas as partes do mundo. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda aqui no canal Alto Clamor, canal de estudos da Bíblia e do Espírito de Profecia. Eu sou Albênio Lourenço e nós estamos agora dando continuidade a mais uma parte da série de estudos Isaías 58, reparadores de brechas. Isaías 58, reparadores de brechas. E para nós é uma alegria ter você conosco aqui. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos e deixe um like. Peço aí encarecidamente, irmãos, deixe o like. Nosso canal está começando, é um canal novo. Pela graça de Deus, estamos chegando a 301 inscritos. Amém? E vamos avançando de fé em fé, passo a passo, subindo o degrau para levar o evangelho às pessoas. Esse canal não foi criado com outro objetivo senão a pregação do evangelho eterno e a salvação de almas. Por isso, compartilhe os vídeos, deixe um like para que o YouTube fortaleça a distribuição desses vídeos e você também pode ser um agente de salvação para o próximo, propagando esses vídeos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e nas mais diversas redes sociais que você fizer parte. Você estará com certeza avançando o reino de Deus aqui na terra e fazendo com que mais pessoas se preparem para a grandiosa volta do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Bem, dando continuidade à série Isaías 58, reparadores de brechas, eu gostaria de convidar os irmãos para o tema de hoje. E o tema de hoje é: os pecados de Israel são os mesmos hoje. Os pecados de Israel são os mesmos hoje. Vamos ler Isaías 58, no versículo 1 até o verso 4, para que a gente entenda um pouco em relação a isso, em relação aos pecados de Israel, o que eles estavam cometendo de errado e o que temos feito hoje, porque nós precisamos ter como exemplo o passado, para que não venhamos a cometer os mesmos erros. Devemos imitar os acertos e evitar os erros. Estou aqui com a minha Bíblia Legado, que contém o Espírito de Profecia comentando, e é uma bênção. E por isso convido a você a abrir a sua Bíblia. E vamos juntos, através da Bíblia e do Espírito de Profecia, a lei e o testemunho, avaliarmos esse assunto. O que diz aqui, irmãos, em Isaías 58, versículo 1 ao 4. Clama em alta voz, não poupe, ergue a tua voz como uma trombeta, e mostra ao meu povo a transgressão dele, e a casa de Jacó os seus pecados. Continua o verso 2 dizendo: contudo, eles me buscam diariamente e têm prazer em conhecer meus caminhos, como uma nação que fez justiça e não abandonou o estatuto de seu Deus. Eles me pedem os estatutos de justiça, eles sentem prazer em aproximar-se de Deus. Verso 3: por conseguinte, nós temos jejuado, diz eles, diz o povo de Israel, diz o povo de Deus, nós temos jejuado, e eles dizem: e tu não vês? Israel fala em relação a Deus, que jejum e Deus não dá ouvidos, não vê, não dá atenção. Por conseguinte, temos nós afligido nossa alma, e tu não tomas conhecimento. Vocês estão reclamando porque as orações deles não são ouvidas por Deus, Eis que no dia de vosso jejum, agora é Deus falando, eis que no dia de vosso jejum, vós encontrais vossos próprios desejos e extorquis todos os vossos trabalhadores. Olha, esperam que Deus os abençoe, esperam que Deus ouça as orações deles, enquanto eles estão fazendo o quê? Agindo de forma egoísta, só pensa em seus próprios desejos e extorquir os trabalhadores. Ou seja, se aproveitam dos mais frágeis.
Verso 4 encerra essa sessão de textos do episódio de hoje, dizendo o seguinte: eis que vós jejuais por rixa e discussão, e para afligir com o punho da perversidade. Vós não jejuareis como fazeis neste dia, para fazer a vossa voz ser ouvida no alto. Ou seja, não adianta jejuar a fim de suas orações serem ouvidas por Deus lá no céu, se vocês fazem isso com os motivos errados. Estão envolvidos em rixas, em discussão, estão levantando o punho da perversidade, ou seja, entrando em debates desnecessários, em brigas desnecessárias, fazem as coisas para si mesmo, ao invés de se preocupar primeiramente com Deus e com o próximo. O amor a Deus e ao próximo não existe no coração de quem age dessa forma. E o Espírito de Profecia, comentando essa passagem de Isaías 58, 1 a 4, fala claramente que os mesmos erros de Israel aqui são encontrados na igreja de Deus no tempo do fim, nesse exato momento em que vivemos. Vamos ler aqui o que diz o testemunho de Jesus, o Espírito de Profecia. Olha o que está escrito, irmãos, a respeito desse assunto, pela irmã Ellen White. Olha o que ela diz, inspirada por Deus. Os pecados de Israel são os mesmos de hoje. No tempo em que Isaías recebeu essa admoestação, a casa de Jacó, ou seja, o povo de Deus, recebeu a casa de Jacó aparentava ser um povo muito zeloso, que buscava a Deus. Olha só, aparentava, né? Ser zeloso, que buscava a Deus diariamente e se deleitava em conhecer seus caminhos. Tudo isso aqui é aparências, mas em realidade estava cheia de presunçosa confiança própria. O mesmo pecado ali descrito na igreja de Laodiceia, na carta aos Laodiceanos, em Apocalipse. E todos nós sabemos, quem estuda a Bíblia, quem estuda o Espírito de Profecia, que a carta aos Laodiceanos, a carta à igreja de Laodiceia, é uma mensagem enviada ao último período da igreja antes da volta de Jesus, ou seja, o período que nós nos encontramos hoje, ou seja, é uma carta para nós, para a última igreja de Deus. E essa é uma característica dela, ela é cheia de confiança própria. E diz mais aqui, não andava na verdade, cheia de confiança própria, e não andava na verdade. A bondade, a misericórdia e o amor não eram praticados. A bondade, a misericórdia e o amor não é praticado. Da mesma proporção que manifestavam uma aparência, mais uma vez a palavra aparência, ou seja, estavam se comportando aparentemente religiosos, mas não era. Aparência de dor pelos seus pecados. Acariciavam o orgulho e a avareza. Olha, pecados acariciados. Diz mais aqui, ao mesmo tempo que ostentavam humildade, exigiam árduo trabalho daqueles que eram seus empregados. Valorizavam excessivamente todo o bem que haviam feito, mas menosprezavam grandemente os serviços de outros. Desprezavam e oprimiam os pobres, e o seu jejum apenas lhes dava uma opinião mais elevada sobre sua própria bondade. Achavam que por causa de algumas coisas de boa que faziam, eram a última bolacha do pacote. Cheio de si, né? Cheio de si, o exercício da verdadeira piedade, do verdadeiro amor não existia. Tudo que se fazia, todas as cerimônias religiosas, todos os seus atos, suas palavras, tudo de aparência, quando na verdade estavam cheias de si. E quando estamos cheios de nós mesmos,
não há lugar para o Espírito Santo. Ou você é cheio de si, ou você é cheio do Espírito Santo. Não tem como ser as duas coisas. Entende, irmãos? Não tem como ser as duas coisas. Pedro, quando curou o aleijado, quando pregou de forma poderosa diante dos homens na época dele, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Quando Pedro estava cheio de si, Pedro cortou a orelha de Malco, Pedro repreendeu Jesus quando Jesus disse que ia ser morto, Pedro negou Jesus 3 vezes e fez várias outras coisas. Cheio de nós mesmos, acontece isso. Declínio. Quando estamos cheios do Espírito Santo, é ascensão, é a gente crescendo na graça e na justiça pela fé em Cristo Jesus. Agora, esse povo de Israel estava assim, cheios de si, ao invés de estar cheios do Espírito Santo. E a história nós conhecemos bem o que acontece. A mesma coisa é o povo de Deus hoje. Hoje a igreja de Deus é a mesma coisa. E olha o que diz aqui a continuidade do comentário da irmã White. Há hoje entre nós... A irmã Ellen White era adventista, certo? E ela está falando do povo de Deus, ela está falando dos adventistas. Ela diz assim, há hoje entre nós pecados da mesma natureza, os quais trazem a reprovação de Deus sobre sua igreja. Pecados da mesma natureza cometidos por Israel, que os deixou cheios de si, acontece hoje na igreja de Deus. Mesma coisa, mesma coisa. O que foi ontem será hoje, será amanhã. A história se repete. A história se repete. Continua aqui o comentário. Fique atento. Onde quer que haja tais pecados, esses que foram comentados, né? Não há dúvidas que serão necessários dias de jejum e oração. Aonde tem pecados é necessário jejum e oração. Mas olha o que tem que ser feito. Jejum e oração, mas devem ser acompanhados, ou seja, o jejum e a oração devem ser acompanhados de sincero arrependimento. Isso envolve confissão de pecados e abandono, sincero arrependimento e decidida reforma. Confissão de pecado, arrependimento e decidida reforma. A igreja precisa passar por uma reforma, irmãos. Precisamos passar por uma reforma. Todos nós precisamos ser reformados. E isso parte da nossa decisão. Isso não é da decisão de outros. É da nossa decisão, irmãos. Sem tal contrição de alma, essas ocasiões de jejum e oração, né, apenas aumentam a culpa do transgressor. Ou seja, só jejua e ora, mas não tem reforma, apenas reforça a culpa do transgressor. Só ficar jejuando e orando e sem fazer os atos de reforma. Aí diz mais: o Senhor especificou o jejum que ele escolheu e que lhe é aceitável. O Senhor disse qual é o jejum. É aquele que dá frutos para a sua glória em arrependimento, consagração e verdadeira piedade. Arrependimento, consagração e verdadeira piedade devem acompanhar o jejum e a oração minha e sua. Nós devemos orar e jejuar e fazer o quê? É arrependimento, consagração e verdadeira piedade. Arrependimento, confissão dos pecados, consagração, andar em santificação, verdadeira piedade, meus irmãos. É isso que o Espírito de Profecia, a palavra do Senhor, a Bíblia, tem nos chamado, e muitos estão fechando os ouvidos, fechando os olhos, para não verem e não ouvirem essas mensagens. Entendeu? Continua dizendo aqui, olha, no jejum que Deus escolheu, aí tem o seguinte, olha, a misericórdia, a ternura, a compaixão são praticadas. E não só faladas, são feitas em ação, né? Feitas de forma prática. A avareza será rejeitada e haverá arrependimento e renúncia de fraude
e da opressão. Toda autoridade e influência serão usadas para ajudar os pobres e oprimidos. Se essa fosse a condição do mundo, não existiria mais o provérbio. Atenção, irmãos. E o juízo retrocedeu, e a justiça se manteve bem longe, porque a verdade tropeçou nas ruas e a equidade não pôde entrar. Aquele que se afasta do mal faz de si mesmo uma presa. Comentários de Ellen White. Espírito de Profecia aqui, comentando Isaías 58, 1 a 4. Eu queria fazer um destaque especial aqui, nesse finalzinho do comentário. A irmã White comenta aqui sobre o texto de Isaías 59, 14. E ela diz que se não houver uma reforma, uma consagração da igreja, uma decidida reforma espiritual, reavivamento, se não houver abandono de pecado por parte dos irmãos, e se não houver uma entrega total a Deus, vai se cumprir esse provérbio que está escrito em Isaías 59, que eu vou ler agora, 59, 14. Olha o que diz. Então, perdão, irmãos, eu li aqui o verso 14 do 58, mas é o capítulo 59, verso 14. Assim, vamos ler. Diz assim, e o juízo retrocedeu, e a justiça se manteve bem longe, porque a verdade tropeçou nas ruas, e a equidade não pode entrar. A verdade tropeçou nas ruas, e a equidade não pode entrar. Quando a verdade tropeça nas ruas, e a equidade não pode entrar no povo de Deus, o que é que acontece? A mentira prevalece, porque a verdade tropeçou nas ruas, aí a mentira prevalece, o engano. E se a equidade não pode entrar, entra em cena a iniquidade, o pecado. Entende? Então veja, se eu e você, se o povo de Deus não abrir os olhos enquanto estamos no tempo da graça e levantarmos a bandeira do terceiro anjo e vivermos a mensagem de forma prática e pregá-la de forma oral e de forma contrastante, ou seja, com a nossa maneira de ser, de viver, com o nosso estilo de vida, ou a gente muda, irmãos, ou a verdade a qual temos revelada na Bíblia e na sua profecia irá tropeçar mais uma vez nas ruas e o pecado vai tomar conta. E aí o Senhor vai dizer, não estão preparados para a Canaã celestial, andai mais 40 anos no deserto. Deus vai reter as chuvas, não vai ter derramamento da chuva serôdia, derramamento do poder máximo do Espírito Santo no povo de Deus. Decreto dominical e todas as coisas que vai vir vai ser segurada, ou seja, os anjos vão continuar segurando os ventos. Os eventos irão ser retardados. A volta de Jesus vai ser adiada outra vez. E nós continuaremos em um mundo assolado pelo pecado e caminhando aqui no deserto por mais 40 anos. É isso que eu e você queremos, irmãos? É isso que o povo de Deus quer? É isso que a igreja quer? Eu queria comentar alguma coisa aqui que eu vi nas redes sociais ainda hoje, antes de gravar esse vídeo. Alguns irmãos fiéis a Cristo postaram em suas redes sociais propagandas de nossas faculdades, propaganda do UNASP, fazendo um concerto musical em homenagem a coisas mundanas, destacando coisas mundanas, e estava ali a imagem do maior vilão ali daquela franquia cinematográfica, né? A saga Star Wars, eu acho que é assim que se pronuncia o nome do filme, onde tinha o vilão lá, o Darth Vader, na capa de divulgação do concerto musical promovido pelo UNASP, uma faculdade adventista. E, pasmem,
o convite vinha pedindo para que cada um que vai lá, né, assistir, possa vestir sua fantasia, para que as pessoas vá para o concerto fantasiadas. Isso não é expor a igreja. Isso aqui é fazer o que diz Isaías 58, 1. Clama em alta voz, não poupe, ergue tua voz como uma trombeta e mostra ao meu povo a transgressão dele e à casa de Jacó seus pecados. Temos que levantar uma voz, irmãos. Você que me assiste aí, que é inscrito aqui no canal do Clamor, que ainda não é inscrito, inscreva-se. Vamos levantar uma voz, propague esses vídeos. Faça você também a sua voz ser ouvida, como adventista do sétimo dia, fiel à lei e ao testemunho, que quer se preparar e preparar um povo para a volta do Senhor Jesus, que não quer passar mais 40 anos no deserto, que quer entrar em Canaã rápido. Vamos levantar nossa voz, porque maior pecado do que estão fazendo é o pecado de omissão por parte daqueles que conhecem a verdade. Nós não podemos nos omitir. Os mesmos pecados que tiraram muitos de Israel de entrar em Canaã terrestre, estão se repetindo em nosso meio e vai tirar muitos de entrar em Canaã celestial. E aí, faculdades da nossa igreja promovendo mundanismo, aí vai lá e coloca agora os responsáveis, né? Com certeza vão dizer que tudo isso é para conquistar almas para o reino de Deus. Essas pessoas não lêem Espírito de Profecia, não vê a revelação profética divina vinda dos céus, entrega a irmã White para ser entregue ao povo dele no tempo do fim. Essas pessoas não lêem. O que é que essas pessoas estão fazendo com os livros? O que é que essas pessoas querem? Tudo isso sob supervisão e sob ordens de pastores não consagrados, não santificados, que estão na causa de Deus, fazendo com que a causa de Deus perca força, a verdade, tropeçando nas ruas, e a equidade não tem lugar, não consegue entrar. O que acontece? Aí a iniquidade entra. Se a equidade não fica, a iniquidade entra. Se a verdade tropeça nas ruas, o que é que o mundo vai dizer? O mundo olha assim, ó, faculdade adventista, olha o que está promovendo. Não vejo diferença nenhuma do mundo. Como é que a verdade vai impactar as pessoas se vocês estão transformando? Se nós estamos transformando, eu digo nós porque assim como Daniel se colocou como errante entre o povo de Israel quando orou pelo povo, em favor do povo a Deus, assim como Daniel se colocou, eu também quero me colocar. Somos parte de um só povo e quando erra tudo, quando erra uma parte, erra todos, porque nós temos que nos preparar, somos um reino sacerdotal, santo. Devemos ser, né? Se estou falando algo errado aqui, me perdoe, mas eu não sou teólogo. Sou uma pessoa simples, igual a você que talvez está me assistindo aí, que já está saturado. Eu não sei você, mas eu já estou saturado. Jesus está a ponto de vomitar essa igreja atual. Essa Laodiceia está a ponto de vomitar. Ou seja, ele também não está suportando. E a gente também não. Quem ama a Bíblia, quem ama o Espírito de Profecia, não está suportando que esses maus servos possam sair rapidamente desse erro. Caso contrário, a sacudidura os lançarão para as trevas. Como pode, irmãos? Propaganda de filme mundano. Isso está incentivando a todos os jovens da igreja, até os adultos da igreja, a acompanharem os filmes corrompidos de Hollywood. É isso. Aí usa agora para colocar dentro da igreja. Vocês sabiam que o Espírito de Profecia tem muito mais de 20 citações, pelo menos 20 foi a quantidade que eu li, mas tem muito mais do que isso, contra o teatro dentro da igreja. E a igreja promovendo teatro, fazendo teatro. Quando chega o período de Natal, período da Semana Santa, é o que mais a gente vê dentro das nossas igrejas. Cenas teatrais, o Espírito de Profecia condena isso. Ah, eu não sabia, valer
E outros que já leram, mas gostam do mundanismo, aí faz um monte de manobra, orquestra um monte de assuntos para poder desfazer o que o Espírito de Profecia disse. Aí diz que é para aquele tempo, não é para esse. É dessa forma. A mesma coisa que os evangélicos faz com a lei de Deus, que diz que era para os judeus, não é para a gente. Os adventistas não comprometidos com a verdade fazem a mesma coisa. Pegam o Espírito de Profecia e quando lê uma coisa que é a favor deles, amém. Mas quando lê uma coisa que vai contra aquilo que eles gostam, aí eles, não, isso aqui é para aquele tempo lá da irmã White, não é para agora não. A mesma coisa, procede do mesmo jeito. Que vergonha! Que Deus tenha misericórdia. Eu não estou falando isso aqui para suscitar no seu coração ira e revolta contra mim, contra o canal, ou contra seja lá quem for. Não, é para você abrir os olhos. Eu estou fazendo exatamente o que o Senhor nos pede. Clama em alta voz e mostra a casa de Israel, mostra o meu povo, o pecado deles, a transgressão. Estamos em transgressão, temos que resolver isso. Temos que resolver isso. Temos que ser reparadores de brecha. O Senhor nos chama em Isaías 58 para repararmos as brechas e não abrir mais. Para fortalecer as muralhas e não fragilizá-las mais. Ele nos deu uma colher, uma ferramenta que chama-se colher de pedreiro, para passar a argamassa e fechar as brechas. E não nos deu marreta para quebrar o muro e torná-lo ainda mais frágil, a fim de que o inimigo, com um sopro só, derrube as nossas defesas. Estão sujando as doutrinas da igreja, estão escanteando as verdades, estão abafando o Espírito de Profecia. Isso vai de pastor a membro. Aí acha pouco, estabelece dentro das funções da igreja um cargo de diretor de encenações. Você já ouviu? Aí na sua igreja tem isso? Na minha aqui tem. Diretor de encenação. Se o Espírito de Profecia, escrito por Ellen White, cofundadora do Adventismo, disse que não devemos lançar mão dos métodos de teatro, não pode ter teatro dentro da igreja. Como é que a própria igreja, por meio de pastores não consagrados e de membros, da mesma forma, inventa uma coisa dessa de nomear um cargo de diretor ou diretora de encenação? Irmãos, aonde vamos parar, irmãos? É mais 40 anos no deserto? É isso que vocês querem? Eu creio que não. Vamos levantar a bandeira do terceiro anjo. Eu convoco, não em meu nome, porque eu sou conservo de vocês. Eu convoco em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que em breve adivina as nuvens dos céus. Eu convoco todos vocês que estão me assistindo, todos os irmãos, todos os adventistas fiéis que são apegados à lei e ao testemunho, a Bíblia e a profecia. Vamos batalhar, vamos combater o bom combate, vamos levantar a voz. Não vamos aceitar heresias dentro da nossa igreja, não vamos aceitar o mundanismo invadindo nossos púlpitos, invadindo as faculdades, invadindo todas as instituições adventistas. Vamos combater, vamos colocar a cara no seixo, vamos colocar o rosto em seixo. Sabe o que é isso? É aquele, quando tem aquele tapume assim que tem só um buraco, que a pessoa bota só o rosto, e quem está de lá vê só o rosto da pessoa. Vamos botar nossa cara para bater, vamos entrar na guerra, e não importa se sairemos feridos, se sairemos arranhados ou com graves ferimentos, vamos entrar na guerra, porque o Senhor nos chamou, não para debater com gritaria, com intriga, com violência, porque não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito. Vamos combater os erros em nosso meio através da verdade, a espada de dois gumes que corta. E se o que eu estou dizendo aqui está cortando você, não é eu, é o Espírito de Profecia, a Bíblia. É a Bíblia e o Espírito de Profecia. Os cortes não sou eu que faço, e nem outros irmãos que estão pregando a verdade. Os cortes quem faz é a verdade. E quem está no erro vai receber corte. Se eu estiver no erro, vou receber corte, eu tenho que aguentar. Então, para eu parar de receber os cortes da verdade, eu tenho que fazer o quê? Sair do erro, para que a verdade me seja agradável e não cortante. Irmãos, convoco todos, vamos juntos, propaga os vídeos aqui do Alto Clamor, vamos dar um alto clamor, vamos tocar a trombeta e mostrar ao povo os erros, para que tenhamos uma igreja saudável, sadia, pura, santa, que busca o Espírito Santo. Amém? Vamos fazer dessa forma.
Convido vocês a orar e convido você a ficar conosco aqui no canal. Conquiste mais um inscrito, propague os vídeos e vamos juntos tocar a trombeta da verdade. Deus nos chamou para sermos reparadores de brecha e não destruidores de muros. Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, estamos vivendo em dias sombrios, Senhor, onde dentro da Tua igreja, pessoas que não têm compromisso com a verdade estão abrindo as portas de maneira escancarada para as ações do inimigo, Senhor. Pai, nos defenda nessa hora. E todo filho e filha sincero do Senhor que se levantará para defender a Tua causa, que possam suportar as perseguições, as calúnias e até mesmo as privações de muitas coisas. Senhor, fortaleça-nos a fé, ajude-nos a ter o Espírito de Cristo e transforme nosso caráter. Que esse momento que está chegando possa nos ajudar também a nos purificar, assim como o fogo da provação purifica o ouro, possa provocar uma purificação em nosso caráter também. Pai Santo, nos abençoa essas pessoas que estão orando comigo aqui, e que nós possamos levantar a bandeira da verdade, como está na Bíblia do Espírito de Profecia, mesmo que nos custe a nossa paz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo e amiga, por mais uma vez você estar conosco aqui em mais um episódio da série Isaías 58, Reparadores de Brechas. Vamos juntos reparando as brechas, pregando a verdade e fazendo a trombeta soar. Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça a sua caminhada e que Deus nos guarde até o dia da volta de Jesus. E lembre-se, está escrito, a lei e ao testemunho, se não falarem conforme essas palavras, não serão iluminados. Até o próximo encontro aqui no canal O Alto Clamor, em nome de Jesus. Amém.